para dar uma resposta à comunidade, porque a nossa produção foi rápida durante essa semana e até as indagações da semana passada em relação a algumas decisões tomadas pelo Poder Judiciário que acabam impactando diretamente no recebimento de presos, tanto no complexo penitenciário da Cayanduba quanto nas delegacias. Veja só, por causa da Covid-19, o Judiciário Catarinense suspendeu as audiências de custódia e por isso os presos estão aguardando onde? Nas delegacias. Isso por até 30 horas, por uma decisão judicial. O problema é que as celas estão ficando lotadas de tanta gente cometendo delitos e pouco espaço para mantê-los. E olha, na Central de Plantão Policial de Itajaí, a CPP, a situação é de risco sanitário para presos e para os policiais. O local pode, inclusive, ser interditado. Esse vídeo mostra a sujeira deixada pelos presos nas celas da Central de Plantão Policial de Itajaí. Não está sendo possível nem fazer a limpeza no local. Isso porque os detidos estão ficando mais de 20 horas na delegacia. Estão sendo obrigados a esperar que o advogado ou familiar traga comida. Se isso não acontecer, eles ficam sem refeição. Às vezes, também acabam tendo que urinar em garrafas PET. As duas celas não têm vaso sanitário nem chuveiro e foram feitas para abrigar o preso de forma temporária e rápida, o que era feito antes da pandemia. Mas desde março a situação mudou. O Judiciário Catarinense não está mais realizando as chamadas audiências de custódia, que decidia em pouco tempo se o detido seria liberado ou encaminhado para o presídio. Agora as decisões estão demorando em média 30 horas. E por isso, as duas celas, que são pequenas, estão ficando lotadas. O delegado, que é coordenador da CPP, diz que a situação é de risco sanitário para os detidos, para os policiais e para todos os funcionários da unidade. O cenário que nós temos hoje na CPP de Itajaí é bastante preocupante. Não raras vezes nós temos 8, às vezes 10 presos numa mesma cela muito pequena. E sem as mínimas condições precárias de higiene, sem colchões, cobertores, sem alimentação e o pior, com grave risco de transmissão de Covid entre eles e policiais e funcionários da unidade. Estamos gravando essa reportagem em uma segunda-feira e por isso encontramos essa cela vazia. Mas a realidade perto do fim de semana é totalmente outra. A situação aqui realmente é grave. Tanto que 6 profissionais da Central de Plantão Policial de Itajaí foram afastados por suspeita de Covid-19. 3 deles tiveram resultado positivo para o vírus. Inclusive, uma das funcionárias era responsável pela limpeza das celas. O caso preocupa também a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Itajaí, que enviou um ofício fazendo a denúncia para a vigilância sanitária do município, pedindo uma inspeção sanitária na Central de Plantão Policial da cidade, que também atende detidos de navegantes. O documento relata que há notícias de que as celas muitas vezes são ocupadas por até 15 presos, que se apurou que as pessoas não contaminadas pela Covid-19, bem como as infectadas ou suspeitas, estão dividindo a mesma cela sem devida separação, por causa da ausência de espaço físico no local. O presidente da OAB de Itajaí diz que há o risco da central ser fechada, porque a situação lá é de risco para os presos, policiais e até mesmo para os advogados, que precisam fazer o atendimento no local. E após a pandemia, com o cancelamento das audiências de custódias, os presos começaram a se acumular nas celas das delegacias. Porque para dar uma decisão de liberdade provisória ou conversão de prisão domiciliar, depende do magistrado. Só que não depende só dele, depende dos vários atores do processo, que é a manifestação do Ministério Público e da Defesa. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo do Poder Judiciário, editou uma resolução que vedou que as audiências de custódia fossem virtuais. Então, em razão dessa vedação e do isolamento do Poder Judiciário para efeito sanitário, as audiências não estão ocorrendo. Nós temos apenas 2 celas e às vezes tem menor, tem mulher, temos que separar, fazer a separação. Então essa triagem é absolutamente inviável, é muito difícil conseguirmos fazer. As condições sanitárias aqui se tornaram bastante precárias e o risco de contaminação se tornou bastante elevado.
Agora você vê que interessante, não pode acumular em apartamento, não pode acumular em salão de festa de condomínio, não pode acumular na garagem de casa, não pode acumular no mercado, não pode acumular, ter acúmulo de pessoas, né, de aglomeração nos restaurantes, nas lanchonetes, mas pode ter aglomeração na delegacia. Eu sabia que isso ia repercutir, a decisão judicial aqui em Itajaí iria repercutir para algum setor e está aí a resposta, mesmo sem a manifestação judicial, mas com a fala do delegado que está coberto de razão dentro da sua autonomia em comunicar e se manifestar a situação, né, nós também concordamos com isso e esperamos uma decisão, uma medida judicial e também uma interferência do Ministério Público nessa situação. Tudo deve ser feito dentro de critérios estabelecidos e uma análise ser feita do resultado de uma decisão no dia a dia, do trabalho da Polícia Civil, do trabalho da Polícia Militar, do sistema penitenciário e não só ir lá expedir algo como se nada tivesse acontecendo, né? Mas toda ação provoca uma reação, não é verdade? Sobre esse caso da delegacia, a Vigilância Sanitária de Itajaí informa que recebeu a denúncia feita pela OAB de Itajaí e deve fazer uma vistoria lá na CPP ainda nesta semana para avaliar a situação do local. Também buscamos uma resposta junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Quanto à demora para dar uma decisão aos detidos, até o momento ainda não conseguimos uma resposta. Difícil, né? É uma dificuldade de comunicação com o governo do Estado de Santa Catarina, com a Secretaria de Saúde em alguns casos, né, que é a fala da FECAM e de deputados e também com o sistema judiciário.